Sakamoto, essa é mais uma decisão do ministro Dias Toffoli recente, né, que é criticada. As críticas são pertinentes? Então, Rodrigo, tem que olhar caso a caso, na verdade, né? Até porque ele está, na verdade, tomando uma série de decisões, né, emitindo uma série de decisões monocráticas, né? Na verdade, decisões, na minha avaliação, algumas delas deveriam estar sendo tomadas pelo Pleno do Supremo, até para ter mais... para serem mais sólidas, para ser mais exato, né? Agora, tem que analisar cada caso. É claro que, como estamos falando de prisão, né, de uma pena de prisão, é claro que tem que se esgotar todos os recursos. A questão é que eu queria puxar esse gancho para colocar uma outra questão. Quando a pessoa tem acesso a uma quantidade grande de advogados, quando uma pessoa tem acesso a contatos na República, quando a pessoa tem acesso a contatos no Supremo, a contatos em todos os lugares, né, você consegue, na verdade, ditar o ritmo dos processos, né? Aqui você teve um caso clássico no Brasil, demorou 19 anos para os mandantes do massacre de Unai começarem a ser presos, né? Exatamente porque ditavam a velocidade do processo, né? Agora, quando a gente está falando de pessoas mais pobres, né, de pessoas que não têm recursos, que dependem dos recursos exíguos das próprias defensorias públicas, né, elas acabam indo e alargando anos de prisão preventiva antes de serem efetivamente punidos. Então, o que acontece é que, neste caso, né, é um caso que passou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive. O ministro Dias Toffoli viu que tinha possibilidade de recurso. Muita coisa está sendo reaberta após a Lava Jato e após as bobagens feitas tanto por Sérgio Moro quanto pela Força Tarefa, né, que acabaram colocando em descrédito uma série de operações que muito além da própria Lava Jato. Operações relacionadas à Petrobras, operações relacionadas à BR Distribuidora, operações relacionadas a outras empresas, Greenfield, entre outras operações, acabaram sendo questionadas exatamente porque Sérgio Moro e a Força Tarefa resolveram ir acima da lei. Vila, tem uma máxima da Justiça que diz que os processos não têm capa, não tem? Olha, vamos lembrar, o Fernando Collor foi eleito senador em 2006, apoiado pelo Lula. Em 2014, pela Dilma. Eu me lembro, escrevi sobre isso. A Transpetro, o escândalo, é do governo Dilma. O que me chama a atenção, Transpetro tem o grande Machado, Sérgio Machado, que eu nunca entendi, porque até hoje ele está em Fortaleza com delação premiada, que eu li a delação dele, e o filho dizendo que teve rendimento no Brasil de R$4.000 e tem milhões de libras lá na Inglaterra. Eu acreditei que ele só ganhou R$4.000. O Sérgio Machado dos maiores cantos, era Transpetro. Agora, a Braspetro, que era uma subsidiária da Petrobras, a pergunta é, eu nunca entendi esse processo em relação ao então senador Fernando Collor, como é que ele foi tão influente que a Braspetro foi necessária ele dizer para conceder favores a terceiros, mas durante um governo, que era o governo Dilma Rousseff. Segundo, ponto importante que esse Pedro Paulo Leone que vocês falam é o PP. Eu lembro, eu conheço o PP historicamente. Ele foi secretário de Assuntos Estratégicos do presidente Fernando Collor, lá atrás. E foi acusado de corrupção, lá atrás. Portanto, ele tem uma permanência, né, na história. É a longa duração, diria o Brodel, da corrupção. Vão adaptar o conceito brodeliano ao Brasil da corrupção. Então, por fim, o que chama a atenção na decisão do ministro Toffoli, ainda bem que o regimento do Supremo Tribunal Federal mudou. Você pode pedir até a vista por 90 dias. Teve uma época que era ad eterno. Tinha gente que deixava anos, saía e ficava lá. Agora não. Vai voltar. Agora, causa estranheza a decisão, porque tinha passado pelo Pleno, ele toma uma decisão monocrática e isso vai voltar, presumo eu, né, que diz o bom senso e o regimento, principalmente o regimento. Vamos ver agora a decisão. Mas é um caso que ele teria de estudar, porque como é que um senador, como era Fernando Collor, tinha tanta influência na Petrobras naquele momento? Quer dizer, escândalos ocorreram, a gente não nega, é impossível. Tem gente que devolveu o dinheiro pessoal, né? Pedro Barusco, vocês lembram do Pedro Barusco? Como é que era possível um gerente tinha aquela conta fabulosa? A pergunta é, a apuração foi feita corretamente? Há muitos questionamentos jurídicos em relação a isso. Agora, corrupção tinha. Agora, como é que Fernando Collor tinha tanto poder nos governos que eram ideologicamente opostos ao que o Fernando Collor pensava? Isso que até hoje eu não obtive resposta.